Olá, olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui a nossa mesa está reunida, a bancada com Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Tudo pronto, tudo preparado para o Jornal da Difusora em sua primeira edição. É a maior rede de comunicação do estado reunida a partir de agora. Vem com a gente, muita informação nesta quinta-feira. E você vai conferir os destaques desta quinta. O governo do estado é obrigado a cancelar evento em Formosa da Serra Negra por conta de manifestação de professores. Pedro Lucas se filia à União Brasil e Juscelino lembra o passado e reforça que, em nome da coerência política, vai defender que o partido caminhe com o Everton para o governo do estado. Rede se manifesta sobre federação com o PSOL. População de Pasto Lumiar impede prefeita Paula da Pindoba de participar de inauguração de rua no município. Pois é, a gente vai falar sobre uma operação do GAECO, do Ministério Público e também da Polícia Civil, lá em Imperatriz, o foco com um servidor público da Prefeitura. A gente fala sobre esse e outros assuntos agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Vem com a gente. Bom demais saber que você está com a gente. Vai mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Você que está em todo o Maranhão acompanhando a nossa programação, a gente quer saber aqui na capital qual o bairro que você está, hein? Qual a cidade do Maranhão que você acompanha o nosso Jornal da Difusora no rádio e na TV. O rádio, audiência enorme lá em cima, na TV também. Muitos motoristas de aplicativos circulando pela cidade acompanhando o nosso Jornal da Difusora, claro, para ficar bem informado dos principais assuntos, dos bastidores da política, os corredores do poder, prestação de serviço também, já ao vivo, Caxias, Imperatriz conosco também. Olha o telefone na tela, 98 991 96 8622. Para você que está no rádio, vou repetir, 98 991 96 8622. Hoje, Dona Kate com o celular na mão aqui, recebendo as mensagens, viu? Olha, hoje na Assembleia Legislativa, apesar de poucos deputados compareceram à Assembleia, mas repercutiu por lá a situação de famílias atingidas por barragens aqui no estado do Maranhão. Uma reportagem que a gente mostrou ontem, inclusive aqui no Jornal da Difusora, né? Outro assunto foi a nova medida de flexibilização das máscaras. Ciro Mineiro esteve por lá e acompanhou. Na sessão desta quinta-feira, marcada pela ausência da grande maioria dos parlamentares, o deputado estadual Zé Inácio utilizou a tribuna para destacar as condições que se encontram as barragens construídas no estado. Muitas delas, sem a manutenção ou fiscalização devida, acabam prejudicando as populações ribeirinhas, principalmente durante o período chuvoso. Nós temos algumas barragens no estado do Maranhão que nós temos que ficar constantemente vigilantes, no sentido de garantir maior fiscalização e medidas preventivas para que não ocorram situações como nós estamos constatando anualmente. Aí é o caso, por exemplo, da barragem da hidrelétrica de Estreito, que todos os anos as populações ribeirinhas dos municípios na região tocantina, sobretudo a cidade de Imperatriz, são atingidos e nós temos laudos técnicos que informam que isso pode ser evitado de forma preventiva, então nós temos que chamar a atenção das autoridades nesse sentido. Outros assuntos tiveram destaque na sessão desta quinta-feira. Alguns parlamentares também comentaram sobre a flexibilização do uso de máscaras em municípios maranhenses que atingiram o mínimo de 70% da população vacinada contra a Covid-19. Essa medida é válida desde que passou a constar em decreto assinado pelo governo do estado. O uso de máscaras era realmente necessário, obrigatório, quando nós estávamos diante de uma pandemia. Agora vale o bom senso, né? Nós estamos diante de uma endemia, então nós podemos realmente flexibilizar. Mas isto não quer dizer que nós vamos agora facilitar, porque nós precisamos entender que se tivermos num lugar fechado, com alguém resfriado, com alguém com algum sintoma gripal, é importante a gente estar com a nossa máscara. Então, a flexibilização, ela é de uma forma leve, não é uma forma total. A deputada Helena do Ailib também conversou com nossa equipe de reportagem sobre a Mobilização Nacional da Educação, que aqui na capital reuniu professores do estado e do município e que reivindicam principalmente pelo reajuste salarial da categoria. Um debate que, de acordo com a deputada, precisa ser trazido também para o parlamento. Nós precisamos cada vez mais investir nas pessoas. Um educador
bem pago, um educador realmente podendo trabalhar, sabendo que ele tem, não diria bem pago, eu diria que tendo o salário que ele merece, ele vai produzir muito mais, todo mundo ganha. Então é justa a reivindicação dos trabalhadores da educação. Nós precisamos ter uma população cada vez mais educada, cada vez mais consciente de suas responsabilidades. O futuro do nosso país passa pela educação, então nada mais justo do que essa reivindicação. E por falar em educação e reivindicação, ontem o evento em Formosa da Serra Negra foi cancelado inclusive em cima da hora, né? Por quê? Qual o motivo? O protesto dos professores lá no município, Gisele. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto, caros colegas e queridos telespectadores e ouvintes do nosso Jornal da Difusora. Muito bem, esse é o primeiro dos casos que nós vamos mostrar aqui de protesto de professores e de eventos, na verdade, que tiveram algum problema por conta de protestos. Esse em Formosa da Serra Negra já estava marcado, todo equipado, palco, som, e foi preciso adiar por conta de que já havia no local um grupo de professores preparados para receber a comitiva do governador Flávio Dino, que preferiu se abrigar na chácara do prefeito da cidade e, sabendo da situação, mandou que avisassem que não seria possível realizar o evento. A gente vai ver o vídeo aí, vocês vão ter ideia do clima da tensão que tomou conta do local. Uma nova data e virá o município de vocês para, pessoalmente, agradecer o carinho de vocês a ele e também. E o governador Flávio Dino remarcará uma nova data e virá o município de vocês para, pessoalmente, agradecer o carinho de vocês a ele e também ao vice-governador Carlos Brandão. Muito boa tarde a todos e até a próxima oportunidade. Em nome do governo do estado do Maranhão. Quem está no rádio não está vendo as imagens, mas a gente vai descrevendo aqui, deu para perceber as vaias claramente aí, algumas falas também, né, Gisele? Todo mundo segurando diversos cartazes, cobrando o reajuste de 33% para os professores. Havia já um palco, as tendas montadas, muita gente no local. E realmente foi uma opção política de não comparecer para evitar qualquer tipo de desgaste. E ao microfone a gente ouve o locutor do evento dizendo que seria remarcado uma nova data, o que na verdade a gente fica em dúvida em face do pouco tempo que resta ainda para o governador Flávio Dino à frente do executivo estadual, né, Kate? Não tenha nem dúvida, eu acho que menos de 15 dias. E aí, claro, a gente fica aqui se perguntando, né? Então, é mais uma conta que fica, não é verdade? Ontem a gente mostrava aqui aquele vídeo emocionado do governador Flávio Dino, assumindo e admitindo que muita coisa não conseguiu fazer. Mas essa conta aí com os professores é desde o final de dezembro, né? Quando eles se anteciparam, o governo se antecipou, na verdade, e já colocou um reajuste na ordem de 8%, sendo que em janeiro é que deveria ser discutido, porque sairia, por exemplo, o piso nacional, né, dos trabalhadores, dos professores. E agora a gente chega no mês de março, pipocando, na verdade, né, em todo o estado, esse tipo de movimento, o governo sendo cobrado, de forma especial o governador sendo cobrado, né, e nenhuma resposta efetiva está sendo levada para eles, né? Ou seja, não existe um enfrentamento, um diálogo, chamar para colocar ali sentado e saber o que vai realmente discutir dentro daquilo que existe parâmetro para discutir. Acho que os trabalhadores, eles precisam pelo menos de uma resposta mais decente, né? De chamar e conversar. Olha, para você ter uma ideia, ontem nós colocamos aqui uma reportagem e no finalzinho a Adalberto até falava sobre a nota que foi enviada pelo governo do estado, que dizia que vai enviar, ou que já enviou para a Assembleia Legislativa, né, um pedido, né, na verdade, aí, que inclui ticket, alimentação. Os professores não querem isso. Não é essa a proposta dos professores. O que eles querem é o pouco mais de 33% estabelecido aí como piso da categoria. Como e aí, vai ficar isso, Kate? Eu fico me fica. perguntando. Não, eu digo assim, porque o governador Flávio Dino sai e entra agora, a partir do dia 1º de abril, o vice-governador Carlos Brandão, que assume, portanto, a cadeira número 1 do Palácio dos Leões.
E eu fico me perguntando, em meio a uma pré-campanha, em meio a um ano eleitoral, como é que vai se comportar diante dessa situação? Porque é um pepino que vai ser deixado, é uma batata quente que vai ser entregue agora para o vice-governador Carlos Brandão. Eu não tenho dúvida que o governador Flávio Dino tenha lá suas razões, inclusive volta a tocar no vídeo de ontem, ele chorando. Depois eu vi e revi diversas vezes. E, Kate, eu não duvido da seriedade, da honestidade do governador Flávio Dino naquele choro. Eu quero dizer isso, eu não duvido. Eu senti sinceridade nele, as pessoas podem discordar de mim, fiquem à vontade, eu senti sinceridade nele. Acho que realmente ele estava falando ali com o coração, estava falando com o desejo de que poderia realmente fazer mais. Entretanto, eu volto a dizer, isso para quem vive o problema, para quem sente a falta do reajuste, isso não resolve, isso não é a solução. Isso é de cunho privado, de cunho pessoal. Claro. É claro que, evidentemente, eu sou um chorão, eu sou uma pessoa que eu choro também. Então eu acredito muito no choro dele. Só para finalizar aqui meu raciocínio, a gente nem está discutindo a questão da emoção, né? Você é chorão, eu tenho um coração mais assim, né? Eu não me emociono tanto assim, eu sou mais razão, mas acho que um chefe de Estado precisa, na hora de fechar essa conta, ter mais critérios nesse sentido, porque são muitas as contas que não foram fechadas. Eu acho que essa dos professores é uma que poderia, se pelo menos, ter encaminhado no sentido de ter um outro desfecho. Agora, eu penso que fugir dos eventos para não causar um desgaste político não é a melhor resposta para a categoria, que ontem mesmo se reunia aqui na capital e outras tantas movimentações feitas aí pelo governo, pelo interior do Maranhão. Você usa a palavra correta. É fuga, porque na verdade assim, o evento estava pronto e ao se saber do protesto, se decidiu por não ir. Aí você evita um desgaste político, mas e o desgaste com a categoria e tantos alunos que vão ficar, aliás, já ficaram, né? Estiveram aí tanto tempo aí, em razão da pandemia, fora da sala de aula, a valorização desses profissionais. Então, é uma conta muito grande, Geisrael. Não dei meu boa tarde a todos vocês, boa tarde, Adalberto, aos meus colegas, às vezes eu esqueço a você também. que acompanha a gente na TV e no rádio. Mas é isso, eu acho que precisa haver agora um discernimento muito grande, uma tomada de decisão, porque eu acho que nem choro e nem fuga resolve a situação de milhares de maranhenses que precisam urgentemente e em várias áreas, viu? Não estou falando aqui só da educação, não. Adalberto, se me permite, só um comentário também a respeito deste assunto. Boa tarde, Kate, Geisrael, boa tarde, Adalberto, John também, a todos que nos acompanham. A gente lembra que não é o primeiro protesto, né? Já aconteceu outros protestos e aqui eu quero falar também sobre essa questão de comportamento. A gente lembra que em um protesto anterior, o governador Flávio Dino chegou a conversar com alguns professores, se eu não me engano foi Peritoró ou Penalva. O governador falou, inclusive disse, olha, eu também sou professor, inclusive vai ser professor, né? Vai voltar à sala de aula depois que deixar o governo do Estado. Ele disse, olha, eu entendo a situação de vocês, eu inclusive sou professor. Em uma outra situação, teve um conflito, inclusive, com a segurança, me parece que com policiais. Então, eu acho que foi... Não foi um conflito não, Eduardo, você me desculpa, tá? Na verdade, os seguranças tomaram aí os cartazes dos professores. Justamente, foi isso. Um conflito, de certa forma, é um confronto, né, com os professores. Acho que é uma indelicadeza, minimamente. Sim, né? É aí que eu queria chegar, Kate. Eu acho que dessa vez, falando sobre essa questão de comportamento, o governador preferiu não comparecer, não é isso? Que é errado também, claro, ele tem que comparecer, já estava tudo montado, como o Geisrael trouxe aqui, você também, Kate. Ele deveria comparecer. Ele cumpriu a agenda lá, inclusive Formosa da Serra Negra, me parece que visitou algumas obras, andou com o prefeito lá, algumas inaugurações, mas acabou não indo a esta situação. E vocês falaram muito bem. Isso é algo, hoje é dia 17, menos de 15 dias o governador vai estar deixando o comando do Estado, certamente essa discussão vai ficar, que é uma discussão completamente correta por parte da categoria, isso foi autorizado, a categoria tem todo o direito de reivindicar esse reajuste de 33,24% ou 26%, pouco mais de 33% corretamente, mas é algo que vai ficar certamente aí para o próximo governador, que é justamente o Carlos Brandão. E aí o Eduardo falou dessas visitas, boa tarde a todos, e uma certa vez o governador nem foi confrontado pelo professor, e ele foi à luz da lei, né, dizer que o Maranhão não pagava o piso, né, e o governador Flávio disse, olha, eu sou professor de Direito, né, eu entendo dessa área, e esse caso já foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, e nós sim pagamos sim, acima do piso, né, nacional dos professores. Aí começou aquele debate, né, não, mas a lei não diz isso, o governador, não, mas eu sou professor de Direito, eu entendo Direito Constitucional, né?
E o Tribunal de Justiça do Maranhão já decidiu essa questão em relação ao Estado, em que sim, se junta aí os vencimentos com a bonificação e eles entenderam sim que juntando as duas é o piso. Então o governador já tratou desse assunto, conversou, né? Certa vez, lembrando que eu estava falando sobre isso, já até conversou com os professores do entendimento que ele tem, né, como professor de direito. Então é questão fechada no entendimento dele, né? É isolado, viu, o entendimento dele, porque toda uma categoria vai de encontro a esse pensamento, porque, na verdade, é midiático, inclusive é uma palavra muito utilizada pela categoria, que é o engodo, né? Porque não se paga o maior piso para os professores, isso em nível nacional. Não acontece isso segundo a categoria. O assunto realmente estimula a gente a entrar no debate. A gente vai voltar a debater o tema, até porque também agora está se aproximando o começo de abril. Pela legislação, há um impedimento a partir do dia 4, 5 de abril, inclusive em relação à questão orçamentária, uma série de limitações, e a gente vai voltar a falar sobre o tema aqui, inclusive, por conta disso. O tempo está passando, até agora nada, e a gente vai voltar ao assunto, sim, com certeza. Vamos voltar a falar sobre esse tema. Ainda sobre educação, agora relacionada à alimentação dos estudantes. Nós vamos mostrar uma denúncia feita pelos estudantes do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, IEMA, a unidade Gonçalves Dias, do bairro de Fátima. Eles procuraram a TV Difusora para denunciar que encontraram larvas na merenda escolar que é oferecida na unidade escolar. Vamos ver as imagens. A denúncia foi feita por pais de alunos nas redes sociais e registrada na ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde. Imagens feitas por estudantes mostram larvas que teriam sido encontradas na merenda escolar servida para os alunos do IEMA, unidade Gonçalves Dias, no bairro de Fátima, em São Luís. Uma das denúncias foi feita por Cleonice. Mãe de uma das alunas, diz que a filha já chegou a apresentar problemas de saúde. A comida não é de qualidade, os alunos às vezes comem e passam mal, outros nem comem porque está ruim. Eles estão sempre com dor de barriga, entendeu? Então a gente centraliza na comida. O que acontece se a gente consumir algum alimento contaminado, principalmente por larvas de mosca? Alguns dos casos que agravam são diarreia, às vezes febre, desidratação, que acomete muito, vômito muito frequente e dor no estômago. Isso causa infinitos problemas, pode ser futuros, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente for comer, a gente tem que prestar muita atenção e observar sempre. E a gente já procurou a gestão e estão pedindo sua paciência para a gente. O jornalismo da TV Difusora chegou a procurar a direção da escola, que não quis gravar a entrevista. Cleonice afirma que um grupo de pais foi criado para acompanhar a situação. Olha, no meu grupo tem 68, se eu não me engano, 68 pais. Eles também estão insatisfeitos. Existem as reclamações deles também na ouvidoria, entendeu? E o que a gente está pedindo é resposta. Por que isso? 1h mais 33 minutos. Você aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Vamos juntos até às 2h17 da tarde, tá bom? Olha, o Ministério Público Federal obteve na Justiça uma sentença contra o Estado do Maranhão por danos em imóveis tombados no centro histórico da capital maranhense. A gente tem informações agora sobre isso ao vivo com o Ciro Mineiro. Ciro está comigo aqui. Boa tarde, Ciro. Olá, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Olha só, o Ministério Público Federal obteve na Justiça Federal sentença contra o Estado do Maranhão por danos em imóveis tombados de sua propriedade, localizados na região central da capital maranhense, como, por exemplo, na Rua da Palma, nesse caso, o antigo prédio do 1º Distrito Policial, e também na Rua da Estrela, no antigo prédio da Oleama. A sentença obriga a realização de obras urgentes para a recuperação dos edifícios que se encontram abandonados e em estado de deterioração, conforme atestam os laudos técnicos. Em 2014, Adalberto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, expediu ofícios e informações técnicas que relataram a precariedade do estado de conservação desses imóveis e a necessidade de uma imediata realização dos serviços, com o intuito de assegurar a sua recuperação. Os prédios estão inseridos em área de tombamento federal. Sendo assim, são integrantes do conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade de São Luís.
Antes da sentença, a Justiça Federal já havia concedido, a pedido do próprio MPF, decisão liminar, obrigando o Estado do Maranhão a recuperar os imóveis e o intimou diversas vezes a comprovar o cumprimento da decisão. Mas o réu limitou-se a juntar alguns documentos desatualizados, datados dos anos de 2012 e 2013, sem a comprovação final do IPHAN. Desta forma, constatou-se a omissão do Estado do Maranhão, uma vez que era seu dever, como proprietário dos imóveis, conservar e manter os bens tombados, executando, assim também, as obras necessárias de recuperação e também de restauração. Em vista disso, a Justiça Federal determinou que o Estado do Maranhão realize as obras de restauração, recuperação e conservação integral dos imóveis, de acordo com as diretrizes técnicas e após aprovação de projeto pelo IPHAN, no prazo estipulado de 180 dias, sob pena de multa diária no valor de R$50 mil. Essas são as informações, Adalberto, obrigando, acima de tudo, o Estado a recuperar esses imóveis. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Obrigado pelas informações. Ainda há pouco a gente mostrou aqui uma reportagem, aquele caso lá do IEMA, né? Em nota, o governo do estado alegou que o caso foi um incidente que ocorreu em uma única bandeja, mas determinou o recolhimento de toda a alimentação fornecida na ocasião. Disse ainda que a direção do IEMA adotou medidas de reforço de monitoramento da produção das refeições para evitar que a situação se repita. 1h mais 36, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Vamos juntos no rádio, na TV, até as 2h15 da tarde. Você vai mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp, tá bom? Vamos voltar a falar dos assuntos dos bastidores da política, acionando os nossos comentaristas, agradecendo, claro, a sua audiência, você que nos acompanha sempre, nos dá o carinho da audiência em todo o estado, já aqui depois do almoço, né? Se aí ou está almoçando agora, mas com as principais notícias do cardápio aqui. Você sabe, é política, as notícias dos corredores do poder em destaque para você que nos acompanha. Vamos falar agora sobre o Adriano Sarney. Adriano Sarney e Carlos Brandão selam compromisso pelo Maranhão, Geisel Marques? Esse compromisso pelo Maranhão, aspiado, né? Essa expressão, né? Compromisso pelo Maranhão, né? É mais um capítulo, na verdade, de alguns comentários que nós temos trazido aqui no Jornal da Difusora, no que diz respeito à abertura de uma porta agora nos poderes, no Palácio dos Leões, para velhos sobrenomes que a gente achava estavam amortecidos, digamos assim, na política do estado do Maranhão. E voltam a entrar pela porta da frente nesta sala, agora com o vice-governador Carlos Brandão. Mais uma das imagens que vão ficar na história política é alguém com o sobrenome Sarney. Aliás, ele até parece que não gosta mais de usar o nome Sarney, né? Ex-Sarney. Até o próprio Adriano sabe o quanto é pesado o sobrenome Sarney na política do estado. Mas, de todo modo, é um sobrenome que volta, inclusive, a ter espaço a partir do dia 1º de abril, com o vice-governador Carlos Brandão. E eu gostaria de fazer um apelo, mais uma vez, àquelas pessoas que são mais novas, aí, de 20 e poucos anos, que procurem ficar atentos a alguns nomes e sobrenomes neste ano de eleição e façam uma pesquisa, que há muita coisa no Google. Então, saiba realmente o que significa a família Sarney. E, aliás, é algo que eu tenho dito aqui, que se ganhou a eleição, o grupo do governador Flávio Dino, do qual o Brandão é vice-governador, se ganhou a eleição justamente com a tal da pregação anti-oligarquia, ante um sistema político patrimonialista, defasado. E eu temo muito que o governo Flávio Dino, nesses 7 anos, tenha sido apenas um hiato, ou mais ainda, que tenha sido parte dessa tal oligarquia, e que os 50 anos pelos quais se brigou tanto dizendo que era uma oligarquia, na verdade não são 50, são 57, já no que eu tenho dito aqui, que parece que o que tem se transformado agora é no sarnodinismo. Depois eu quero até comentar isso quando a gente voltar, se a Adalberto permitir, claro. Sim, não. Aqui o espaço para o debate está aberto. O problema é que eu preciso realmente fazer um intervalo agora. Eu tenho que seguir aqui a nossa programação. A gente já passou, inclusive, do horário do intervalo, mas a gente vai e volta. Depois do intervalo, a gente vai falar, entre outros assuntos, da atuação do Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas e à Polícia Civil. Eles realizaram uma operação Imperatriz. Foi hoje pela manhã. A gente vai trazer os detalhes já depois do intervalo. Um instantinho só.
1h43, já voltamos ao vivo aqui com o Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida conosco aqui na bancada do Jornal da Difusora. E claro, a sua participação mais do que especial, né? A gente vai gerar com o interior do estado informações importantes para você de Caxias, de Imperatriz também. Lá em Imperatriz, por exemplo, a Polícia Civil e o GAECO fizeram prisões. E o alvo da operação, inclusive, servidores municipais envolvidos em irregularidades na CINFRA, na Secretaria de Limpeza. Ao vivo, quem tem os detalhes para nós é o Marcelo Júnior, tem as informações aqui. Marcelo, boa tarde. Olá, Adalberto. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora, na TV Difusora e também na Difusora FM. Bom, hoje pela manhã, aqui na cidade de Imperatriz, aconteceu a deflagração da Operação Impacto, que teve como alvo 17 pessoas, entre elas servidores das Secretarias Municipais de Infraestrutura e também de Limpeza Urbana. Uma pessoa acabou sendo presa, no caso, o superintendente de limpeza, Alan Jones. Além disso, 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Imperatriz, na cidade de São Miguel do Tocantins e também no Rio de Janeiro. A ação foi liderada pelo Grupo de Atuação Especial no combate às organizações criminosas, junto com a Polícia Civil do Maranhão, e teve participação do GAECO no Rio de Janeiro e também do Ministério Público do Tocantins. O prefeito de Imperatriz, Adalberto, o Assis Ramos, já determinou a exoneração de todos os servidores envolvidos nesse caso. Entre eles, os secretários Zigomar Filho, da Infraestrutura, e Alan Jones, da Limpeza Urbana. O prefeito Assis Ramos falou com a reportagem do Jornal da Difusora a respeito desse assunto. Meu posicionamento é de continuar colaborando com as investigações, né? Essa empresa que gira, né, toda essa situação de um possível desvio de recurso, essa empresa foi retirada da administração ainda em 2020 pela provocação nossa, né? Essa parte administrativa nós fizemos porque percebemos uma ineficiência do trabalho dela e também a falta de pagamento de verbas trabalhistas. E logo em seguida foi feito o certame e outra empresa assumiu o lugar dela. Agora, essa parte criminal cabe ao Ministério Público, cabe à Polícia Civil. Acharam indícios, cabe a mim, como prefeito, apresentar tudo aquilo que for necessário para a melhor condução da investigação. Com relação aos servidores, os funcionários que estão envolvidos, né, supostamente envolvidos, a gente pegou e já exonerou todos. Existe uma determinação de afastamento, mas a gente foi além e exonerou todos os servidores. Não é para a gente estar pré-julgando, não, mas é para garantir a tranquilidade da investigação, para garantir a lisura da administração pública e a eficiência do serviço público. Não é interessante uma pessoa que está respondendo o processo estar à frente de pastas tão importantes. Não é correto. Então, da minha parte, eu já fiz, né? E daqui para frente, a gente aguardar a solução das investigações. Quem tiver errado, se tiver errado, vai responder criminalmente. Bom, algumas incursões do GAECO continuam acontecendo aqui em Imperatriz e o prefeito reiterou que não vai possibilitar no seu governo nenhum tipo de irregularidade e vai continuar colaborando com as investigações. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouquinho o Marcelo vai atualizar você aí de Imperatriz, porque já começa o Jornal da Difusora, a primeira edição, vai falar mais sobre esse caso, já que as incursões do GAECO, como ele mesmo falou, continuam, viu? 1h47, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos para Caxias agora, porque a preocupação agora é esse período chuvoso, né, gente? Chegou aí, você viu, com força total e a Defesa Civil Municipal monitora o nível do rio Itapecuru. Preocupação aí constante. Alerta ligado, Zé Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. É isso mesmo. Aqui nós estamos atentos, juntamente com a Defesa Civil, à elevação do nível do rio Itapecuru. A gente conversou com o coordenador da Defesa Civil Municipal sobre esse assunto, o Major Malheiros. Vamos ouvir. Aqui em Caxias, a Defesa Civil tem feito as ações de prevenção acompanhando a subida do rio com as últimas chuvas. Nas últimas horas tivemos uma recessão, estávamos com 5,17 a altura do rio na nossa régua pluviométrica e agora deu uma recessão, estamos com 4,9. Aguarda-se mais chuvas para a região, mas estamos atentos a qualquer alteração no quadro e assim atender a comunidade ribeirinha da região. E esse monitoramento é importante, né, porque permite à Defesa Civil antecipar as ações em casos de inundações, enchentes
retirar a população ribeirinha a tempo. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Ao vivo falamos de Caxias também. 1h mais 48 minutos, 1h48. Já já nossos comentaristas voltam com os detalhes dos bastidores da política para você. E olha, acontece amanhã aqui na capital a eleição da diretoria da União dos Vice-Prefeitos do Estado. Pois é, quem tem mais detalhes para nós sobre o assunto é o Arthur Oliveira. Arthur. Olá a todos, o evento acontece amanhã e eu converso aqui com Mário Cardoso, presidente da Univimar, essa entidade que reúne vice-prefeitos de todo o estado do Maranhão. Olá, como é que surgiu essa ideia de reunir os vice-prefeitos aqui do estado? Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora e agradeço pelo espaço para a gente falar sobre a nossa entidade. A ideia surgiu de um anseio, né? Nós reunimos alguns vice-prefeitos do estado do Maranhão e conseguimos trazer muitos vice-prefeitos de cada região para a criação dessa entidade. O nosso primeiro encontro foi em Santo Inês, lá teve um encontro mais de 100 vice-prefeitos na primeira etapa. Fizemos nosso segundo encontro em São Luís, dia 18 de fevereiro, e agora, dia 18 de março, vamos fazer a nossa eleição da nossa diretoria, agora oficialmente, já concretizando já a nossa entidade Univimar. São quantos associados atualmente? Hoje nós temos a base de quase 185 vice-prefeitos associados. Então a gente é uma entidade que já começa grande, né? Participação muito grande, inclusive de bastante vice-prefeitas, né, mulher. Então esse é um momento único, história do Maranhão, a gente conseguir reunir prefeitos de várias regiões, de várias vertentes políticas, num só objetivo, que é fortalecer o municipalismo através da nossa entidade Univimar. Você pode deixar aqui seu convite para esse evento que vai acontecer? Quero convidar mais uma vez e convocar os nossos caros colegas, né, companheiros colegas vice-prefeito e vice-prefeito do estado do Maranhão, para participar do nosso evento amanhã a partir das 16 horas na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. E eu volto com você no estúdio. Obrigado ao nosso entrevistado, ao Arthur também. 1h mais 50 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora, vamos juntos no rádio também, na TV, viu? O Eduardo Ericeira, Passo do Lumiar. Quer dizer que a prefeita Paula da Pindoba foi impedida de participar de uma inauguração de uma rua no município. Geralmente a população acolhe bem, né? A inauguração de uma rua e tal, coisas assim. O que aconteceu por lá? Conta pra gente. Pois é, Adalberto, quando a população não está tão revoltada, né? Mas aí chega um ponto que também estoura, né? Acaba a paciência da população. Inclusive, sobre esse assunto, né? A gente tem que ficar bem atento quando é ano de eleição. Essas manifestações até crescem, né? A gente percebeu essa famosa da Serra Negra, que a gente trouxe debate aqui por parte dos professores. Vê agora essa aí também, lá a questão da educação, essa aí da questão de infraestrutura, que são dois pontos importantes aí de serviços públicos à população. Isso aí era uma inauguração que ia acontecer de várias ruas e em uma das ruas que a prefeita Paula Azevedo, mais conhecida como Paula da Pindoba, prefeita do município de Passo do Lumiar, chegou, né, pelo menos boa parte dos moradores impediu. A informação que a gente teve, inclusive de uma liderança lá do Conjunto Paraná 3. Deu até polícia lá, né? Isso, deu até polícia, como a gente percebe nas imagens, quem está no rádio. Deu até polícia porque a confusão foi grande. Inclusive uma liderança comunitária que entrou em contato com a gente, lá do Conjunto Paraná 3, disse que teve que intervir aí com a situação da polícia e sequer a prefeita conseguiu descer do carro. Alguns assessores, enfim, pessoas que trabalham na administração lá do município de Passo do Lumiar, aqui na região metropolitana, tentaram conversar, disseram que era um benefício, disseram que estava trabalhando, que enfim, mas os moradores não quiseram saber, não. Disseram que não iam querer a presença da prefeita Paula Azevedo na inauguração dessas ruas. Inclusive, Adalberto, eles citaram uma outra coisa importante que eu levanto aqui no debate, que eu conversei com o líder comunitário, foi uma emenda aí do deputado estadual, segundo os moradores, para asfaltar e colocar bloquete, né, em algumas ruas do deputado estadual Duarte Júnior, mas eu perguntei para essa liderança lá do Conjunto Paraná 3, ele tem uma boa amizade, né, bem afinado com a prefeita Paula Azevedo, mas disse que ele não foi muito solidário. A ela não. Disse que ele nem sequer foi lá perto do carro, próximo ao carro, para conversar com ela, tentar apaziguar o ânimo. Que solidariedade, hein? Pois é, chegou lá, fez lá o seu anúncio, disse que estava melhorando a situação, que de fato parece que, segundo a liderança, ele de fato disponibilizou uma parte da verba, ou verba toda, enfim, para o asfalto, colocar os bloquetes, mas não foi solidário aí a prefeita de Passo do Lumiar, que sequer conseguiu descer do carro. Que situação, hein? Virou caso de polícia aí, uma inauguração de uma rua, né? Lá em Passo, a gente observa que a prefeita Paula da Pindoba quase não faz nada, né? Só
é só as obras dos outros, né? Obra de deputado, de emenda, é obra do governo, é obra federal. Mas se a gente for ver mesmo, apontando lá, quase não tem obra do município. É mais obras que são realizadas, né, por outros poderes, por outros entes. Bom, a gente deu espaço aqui para a Prefeitura se manifestar, no caso a prefeita, entramos em contato com a assessoria, mandamos inclusive mensagens, mas não tivemos até agora nenhum retorno da Prefeitura e nem mesmo resposta às mensagens que foram enviadas. 1h53, agora quem está chegando é a Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Quitéria do Maranhão realizou a 9ª Conferência de Saúde, em que se discutem as perspectivas do SUS no pós-pandemia. O encontro contou com a participação dos secretários municipais, vereadores e do presidente do Conselho de Saúde. A logística e a ambientação do espaço ficou por conta da equipe de cultura, representado pelo secretário Adeildo, a quem todos da saúde agradecem a parceria. No encontro, a prefeita elogiou a atuação da equipe da saúde sob o comando do secretário Jorge Ricardo e destacou a colocação do município, que subiu para 7º lugar na avaliação do relatório Previne Brasil. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Agora Caxias e Imperatriz seguem com a programação local. Uma hora mais 55 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, vai? Liga 991090335 ou manda mensagem 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento do Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. A gente agora vai para o intervalo e volta já já. Nossa bancada aqui com o Eduardo Ericeira, com o John Coutrin, com o Gisele Marques e a Kate Almeida. Todo mundo já já de volta aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Na volta a gente vai falar ao vivo direto de Brasília. Informações importantes lá, inclusive, sobre União Brasil, posicionamento do partido em relação às eleições para o governo do Estado. E tem muito mais informações dos bastidores da política. Só um cafezinho que a gente vai tomar e volta já já. Já voltamos, 2 da tarde, depois de tomar um cafezinho delicioso, né? Voltamos aqui todos nós, pessoal aqui, ó, já bem servido aqui. Kate pediu um cappuccino, já tomou aqui, já está tranquilo. Agora todo mundo segurando a onda aqui. Até 2h17 hoje, hein? A gente vai com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos, hein? Para você ou para a sua empresa. Está na hora de conhecer a Zion Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zion Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, hein? Com preços que cabem no seu bolso, hein? Compre pelo site ou então você vai lá, acessa no site, você vai comprar pelo site e olha só, vai receber em casa. O frete é grátis para toda a ilha de São Luís, é isso mesmo, toda a ilha. Confere lá, zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 98428-4649. A Zion Informática fica na Rua 9, na quadra 14, número 49, ali no Quatrac 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade, tá bom?
Vamos juntos, 2h mais 1 minuto. É hora de chamar na capital federal, direto de Brasília. Nossa correspondente é a Raniele Veloso, que está por lá. Inicialmente falando sobre a Polícia do Senado, que está pedindo a cassação do registro de armas do autor daqueles ataques às senadoras Elisiane Gama e a Simone Tebet também. Boa tarde para você, Raniele. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso, viu? Há uma semana, a Polícia Legislativa aqui do Senado abriu esse inquérito para investigar quem são os autores dos ataques e ofensas às senadoras. E eles conseguiram identificar, viu? Um é morador de Alagoas e tem 3 armas de fogo. Agentes da Polícia do Senado foram até o estado, interrogaram esse homem e ele disse que se arrependeu e pretende se retratar nas redes sociais. Mas já é tarde demais. A Polícia do Senado já pediu à Polícia Federal a interrupção do processo, na verdade, no registro dessas armas de fogo. O outro mora em São Paulo, estava em processo de compra de uma arma. E aí, sim, a Polícia do Senado pediu a interrupção desse processo de compra. Os ataques foram ataques verbais, ofensas, ameaças nas redes sociais e também no e-mail do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. E o senador Marcos Duval, que é o relator do projeto que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, que flexibiliza a posse, o porte da arma de fogo por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, ele leu todo esse relatório ontem na tribuna do Senado e repudiou todas essas ameaças. Ele disse que isso não representa a realidade do CACS, mas é preocupante. Sim, Raniele. Vamos falar agora de política, porque a gente vem falando, né, ao longo da semana do União Brasil, ontem a filiação do Pedro Lucas Fernandes. Aí o deputado Juscelino Filho, os dois são deputados federais, reafirmou um compromisso, como ele disse, foi lá do passado, né, em relação a quem apoiaria para o governo do Estado. Foi muito firme nessa entrevista que ele te deu, Raniele. Exatamente, está pegando fogo a disputa pelo comando do União Brasil e, consequentemente, o apoio ao pré-candidato ao governo do Estado. O deputado Juscelino Filho, ele foi muito contundente, relembrou que Pedro Lucas Fernandes estava ali do lado de quem o União Brasil pretende apoiar se ele for comandar o partido, que seria o senador Everton Rocha. Vamos escutar e depois eu tenho, inclusive, um adendo para fazer. Vamos ver. Eu defendo e vou continuar defendendo que a gente mantenha a coerência, a posição que sempre defendemos e que tínhamos um compromisso desde a fusão do PSL com Democratas. No momento da fusão, sentei à mesa, eu, o deputado Pedro Lucas e os dirigentes nacionais do partido e acordamos que o partido caminharia com o senador Everton. Até porque naquele momento ele, junto comigo, participou de uma das pré-campanhas mais bonitas do estado do Maranhão, que foi a pré-campanha do Maranhão Mais Feliz, onde fizemos eventos em várias regiões do estado do Maranhão. Ele participou de vários eventos junto comigo, junto com o senador Everton, e se naquele momento nós encaminhamos dessa forma. Se ele depois reavaliou e mudou o seu posicionamento, tem todo o direito, não vou entrar nesse mérito e nessas questões, cabem a ele, mas nós iremos defender que o posicionamento do partido siga na mesma direção que foi o compromisso assumido no momento da fusão. Olha, Adalberto, teve reunião da Comissão Nacional do União Brasil para exatamente decidir sobre os comandos nos diretórios estaduais. Ontem estava previsto uma para hoje, foi cancelada e ela pode ocorrer amanhã. E aí a resolução do caso do Maranhão. Mas o deputado Juscelino, ele também, em algum momento aí da entrevista, ele deu boas-vindas a Pedro Lucas Fernandes e disse que qualquer outra pessoa que viesse a somar no União Brasil estaria ali sendo bem recebido. E uma observação que eu faço é sobre, no caso, União Brasil apoiando o Everton Rocha, se ele fosse eleito ao governo do Maranhão, Juscelino Filho relembra que um senador do partido assumiria, que seria Paulo Bringel, que é o primeiro suplente de Everton Rocha. Volto com vocês. Obrigado, Raniele, pelas informações. Direto de Brasília, a gente falando sobre essa situação aí do partido, no caso União Brasil, e eu vou aproveitar para ouvir aqui a bancada sobre esse assunto, começando com o Eduardo Ericeira. Eduardo. Adalberto, a situação do Juscelino, que ele explicou aí, que a Raniele trouxe, é mais confortável, né? A gente, inclusive, já debateu sobre esse assunto aqui no Jornal da Difusora, primeira edição,
que hoje o Juscelino Filho, ele está muito próximo ao Luciano Bivar, claro, o Pedro Lucas também, inclusive o Luciano Bivar, que é presidente nacional da sigla, participou do ato de filiação dele, mas o Juscelino Filho, ele ocupa hoje a vice-liderança do partido no Congresso. Então, quer dizer, ele é uma figura muito forte, ele está um passo à frente, digamos assim, do Pedro Lucas Fernandes. Claro, ele foi muito bem recebido, óbvio, se soma um deputado, dá um peso muito grande, até com a participação no Congresso. Então, assim, eu acho que o Juscelino Filho ele está à frente nessa situação. A gente sabe que o Pedro Lucas, hoje, ele tem uma preferência, inclusive já declarou apoio à pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão, e o Juscelino Filho apoia a pré-candidatura do senador Everton. Então, tem esse embate, isso tem que ser resolvido, claro, óbvio, mas a gente sabe que hoje o Juscelino Filho, até dentro do partido, está à frente para assumir o comando da sigla aqui no estado do Maranhão. João Coutrinho. Como a Ranieri colocou, não é? No caso, o suplente do Everton seria o ex-prefeito de Santa Inês, Robert Bringel, né? Ele, portanto, ascenderia ao cargo com a eleição do Everton ao governo. A gente sabe que hoje, Adalberto, tem uma conjuntura nacional que os partidos estão interessados muito em eleger deputado federal, né? A bancada federal, ou seja, eleger bancadas fortes no Congresso. E talvez nessa disputa também dos critérios, fatores que podem contribuir para quem levar essa disputa é quem tiver a oportunidade de fazer uma boa bancada, uma boa nominata de federal, né, aqui no Maranhão. Ou seja, a gente sabe que o Juscelino está bem na frente, né? O Juscelino já está no partido, já está afiliado no Democratas, ou seja, quando houve a fusão com o PSL, automaticamente também já passou a participar, inclusive, da Comissão Nacional do Partido. E o Pedro Lucas entra agora, né? O Pedro Lucas está entrando agora no União Brasil. Mas é claro que ocorrem essas conversas e se coloca na mesa também, como dos fatores, essa questão de quem pode fazer uma nominata boa, importante, e eleger mais deputados, né? E eu creio que essa disputa está aí entre o Pedro Lucas e o Juscelino, mas deve, como a própria Ranieri falou, se encerrar talvez no mais tardar amanhã, no final de semana, como ela informou para a gente em primeira mão. Kate. Não, eu quero só convocar aqui uma palavra que foi muito usada pelo deputado, que é a coerência, né? Antes mesmo dessa fusão do DEM com o PSL, ele já defendia, né, inclusive o nome aí do senador Everton, a sua pré-candidatura. E ele disse que vai seguir na mesma coerência, né, e aponta, inclusive, a própria figura do Pedro Lucas, que antes também caminhava nesse projeto, né? E, claro, como o John falou, existe aí toda essa discussão com relação à corrida, né, dos deputados estaduais, federais, essas tais nominatas e tudo isso, que agora até o final do mês deve se encerrar com o término dos prazos eleitorais. Mas ainda assim fazer valer esse termo, né, que eu acho que vai muito daquilo que você traz consigo, né, quando ele convoca esse termo que para mim é muito forte, que é a coerência, né? Se você já estava caminhando, se você já estava, inclusive, fazendo parte, né, esse projeto aí do Maranhão Mais Feliz, tantos outros nomes, me recorda, inclusive, do próprio Fufuca, né, do André Fufuca, que também fez parte aí, esteve por diversas vezes no mesmo palanque, fazendo uso da palavra. Então, eu acho que esse termo coerência tem que ser observado, né, e acho que de uma forma até muito mais atenta por parte de todo mundo, inclusive você, eleitor. Roberto, só rapidamente essa questão de participação no Congresso também, o União Brasil está sendo fortemente pressionado pelo PL, por exemplo, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Tem muitos, depois dessa fusão, tem muitos deputados que já demonstraram satisfação e outros que já deixaram, inclusive, o União Brasil. Tinha cerca de 81 deputados, está perdendo deputado. Então, assim, a nível nacional, o partido ele não quer perder, quer dizer, um deputado de mandato, como é o caso do Pedro Lucas, ele quer se filiar, o partido vai dizer, não, você não vai ser filiado. Claro que não, você tem representatividade no Congresso Nacional e está sendo fortemente pressionado pelo PL. O PL deve ser o partido com uma maior bancada, muito por conta ainda dessa força, como o Gisele gosta de falar, da caneta. O presidente ele tem um poder muito grande. Goste ou não goste, mas ele tem um poder muito grande, inclusive ali de mobilização no Congresso Nacional. Então, a União Brasil deve ficar, inclusive, com a segunda maior bancada, deve perder aí para o PL. Adalberto, só rapidamente, essa coisa da força da caneta, né? Claro que é um salve-se
quem puder nesse momento, né? E eu me recordo agora da fala do Geisael ainda há pouco, lembrando o Adriano Sarney. Olha, veja você, o que é o antigo, o que é o novo, ninguém sabe mais nem o que é. É exatamente pela força dessa caneta, né? Então, é preciso muita coerência, volta a esse termo, coerência, até para a gente poder não se perder nesses termos, inclusive desse antigo, desse novo, e lembrar bastante, né? O que era o antigo, o que é o novo, para não se complicar, né? Como é que é o termo, Gisele, que tu usas do Dino Sarney, como é que é? Sarnodinismo. Sarnodinismo. Ou Dino. Ou Dino-sarneísmo. Parecendo uma coisa só agora, não? Confunde um pouco na minha cabeça das pessoas, né? Enfim, 2h11, você ligado com a gente, já que a gente falou do André Fufuca, a que a gente mencionava aqui, John, hoje o evento do PP, né? É hoje, Adalberto. O André Fufuca marcou para hoje esse evento do Progressistas, do PP, para anunciar o apoio ao vice-governador Carlos Brandão. Ou seja, vai levar as lideranças dele, os prefeitos também. E falando em prefeito do PP, por conta disso, eu já até ontem observava uma foto do Luciano Genésio lá em Brasília, com o presidente nacional do partido, não é? com o Lupe. Ou seja, o PP aí declarando apoio ao vice-governador Carlos Brandão. O próprio André Fufuca me disse que 90% do partido tinha esse desejo, né, das lideranças do partido, dos prefeitos, vereadores, tinham desejo de apoiar o Brandão, esses 90%. Mas eu dizia também no comentário passado que entre os 10% estava o Luciano Genésio. E talvez, creio eu, que o Luciano possa sair do PP e já se filiar a outro partido. Quem sabe o PDT, já que ele estava ontem ali com a direção nacional do partido. Vou falar em PDT amanhã, né? A gente vai saber tudo isso, porque amanhã é o grande dia lá, à noite, na verdade, um ato de filiação, amanhã na sede do PDT, inclusive. Exatamente, amanhã, dia 18, não é isso? Exatamente. São 2h mais 12, 2h12, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Geisael, vamos falar do Agir 36. Que informações você tem aí em relação à disputa, por exemplo, aí a Assembleia Legislativa, como é que está? Vamos lá. A grande dificuldade dos partidos com a nova configuração de legislação no Brasil é a formação de nominatas. É um corre, como a Kate diz, né? Cada um querendo salvar a sua pele. E o Ricardo Murat e o Wellington do Curso estão sendo convidados e estão em negociação para ir para o Agir 36, que é o partido, é o antigo PTC, né? É isso. Comandado agora pelo Laércio Bonfim, que é o prefeito da pequena cidade de São Pedro dos Crentes, né? Pré-candidato ao governo. E ele espera poder ter na nominata para a disputa estadual o ex-deputado Ricardo Murat e também o Wellington do Curso. Na ideia, qual é que é a ideia de ter esses dois nomes? Ele quer justamente fincar ali o pé na oposição ao governador Flávio Dino, né? Então, como sabe que o Ricardo Murat sempre teve essa postura antagonista e o Wellington do Curso é um dos mais histriônicos opositores, a gente diz até que às vezes perde a legitimidade porque passa do ponto, né? Uma linha tênue entre você fazer uma oposição realmente qualificada e apenas gritar, e às vezes o Wellington do Curso ele até passa do ponto. Evidentemente que é necessário que haja oposição, e oposição especialmente qualificada para que você tenha legitimidade. Mas, de qualquer maneira, o Laésio ele quer o grito do Ricardo e quer o grito do Wellington do Curso no Agir 36. E deve ter o do Marquinhos também, viu? Como pré-candidato ao Senado. Vamos em frente. Vou falar, no Senado, o vice-presidente da República se filiou ao Republicanos, Eduardo Terceira. Pois é, Adalberto, esse ato aconteceu ontem. Inclusive, eu conversei, né, com o presidente da sigla, aqui no estado do Maranhão, o deputado federal Kleber Verde. A gente já está com o tempo meio apertado, vamos colocar logo o deputado federal Kleber Verde. Encaminhou um vídeo aqui para a gente, inclusive ele aí tirou foto com o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele encaminhou um vídeo para a gente falando sobre essa situação agora da filiação do vice-presidente, uma grande autoridade do país agora no Republicanos. Vamos acompanhar. O Republicanos do Maranhão dá as boas-vindas ao general Mourão, o vice-presidente da República do Brasil, pré-candidato, portanto, a senador pelo estado do Rio Grande do Sul e, eventualmente, vai ser extremamente importante nas articulações políticas aqui no governo federal para nos ajudar a levar mais ações, políticas públicas para o nosso estado, para o estado do Maranhão. Portanto, tenho certeza que é um nome extremamente importante que vai fortalecer ainda mais a força do republicano no Brasil e especialmente no Maranhão. Portanto, registrar ao povo maranhense que o vice-presidente agora é 10, é republicano. Tá, então, Adalberto, o deputado federal disse que vai, inclusive, ter melhor trâmite para cobrar alguma coisa do governo federal aqui para o estado do Maranhão sobre essa questão de indicação da vice-presidência. Ele disse que ainda não tem nada definido.
2 horas 15 minutos, caminhando já para 2h16 aqui. Kate, registro do pessoal que está acompanhando a gente. Sargento Messias Venuto está lá em Caxias, direto de Caxias, assistindo aqui a gente. Muito obrigada. Neilson está lá no Coroadinho, mandou foto aqui de todo o elenco, como diz Adalberto. Também registrar aqui a participação da Alzira. Alô, Alzira, um abraço para você. A lindona fez uma denúncia também, mas está dizendo que ela adora ouvir e ver política. Mas eu acho que ela está no rádio, né, Alzira? Um beijo para você. Obrigada aí pelo carinho. Também registrar aqui a Gracinha. Alô, Gracinha, faltou o bairro, tá? Muito obrigada, mas fez elogios aqui. Também tem o pessoal aqui do José que está lá no Tupinambá, no Turu. Alô, um abraço para você, querido. Também registrar mais um pouquinho aqui. A Zé Maria, alô, Zé Maria, obrigada pelo carinho. Está em São Bento, terra aqui de Geisael, né? Não. Comedor de Mussum. É teu? Não, é teu mesmo. Boa tarde a todos, acompanho aqui sempre vocês. Só faltou o bairro, né? Alô, Carlos, José Carlos, obrigada pelo carinho. Boa tarde, Kate. Aqui é Gustavo de Caxias, não perca o programa. A turma de Caxias ligada aqui. Para finalizar rapidamente, hoje uma reunião mais tarde, viu? Entre o senador Everton, o deputado Otelino, em Brasília, inclusive vão ser recepcionados aí pelo Gustavo Amorim, que é desembargador, e vai acontecer em Brasília. Amanhã a gente volta, 1h15. Tchau, tchau, até lá. Boa tarde.